E salve, salve, minha gente querida, sintam-se abraçados. Eu sou Patrícia Ferrer, esse é o Multi de Multiplicar, o programa que te conecta com coisas boas. Gente, hoje vamos falar sobre arte e educação. Para isso, convidei minha querida amiga, grande atriz Carol Futuro, educadora também, em educação infantil na área de musicalização. Querida, que honra! Eu que agradeço super o convite, vai ser um prazer esse bate-papo da gente hoje. Olha, gente, estamos num local público, estamos aqui no Benedito Brownie. Rosana, um beijo, obrigada por ceder esse espaço tão lindo para eu bater esse papo incrível com Carol Futuro. Carol, você é educadora, é mãe. Eu gostaria que você começasse a falar sobre a importância da arte na educação infantil na formação de uma criança. Acho que como mãe, meu olhar mudou muito, apesar de eu trabalhar com educação infantil desde os meus 16 anos, assim, muito tempo dentro de sala de aula. Eu percebo que a arte, ela é essencial na formação do indivíduo. Eu acho que a gente às vezes se preocupa em, tem que tocar um instrumento, tem que saber falar em público, mas na verdade, quando você estuda e ensina a arte para uma criança, você abre um olhar e um universo para todas as outras disciplinas e para uma visão de mundo. Eu acredito que quando você trabalha a arte na infância, você está ajudando uma formação de um indivíduo, de um cidadão melhor, mais sensível, mais respeitoso, mais tolerante. Então, eu acredito na arte como uma sementinha de bem que brota dentro de uma criança quando ela é bem plantada. E a gente sabe que cada criança tem a sua singularidade. Como você lida com situações quando você se depara com uma criança sendo conduzida para uma atividade que não é muito adequada ao perfil dela? Como você vê essa situação dentro das instituições? A gente vive isso diariamente dentro de sala de aula, assim, achar que todos os alunos vão topar uma proposta feita de maneira igual, ou que todas as crianças vão querer participar de uma mesma atividade e todas vão estar satisfeitas. A gente sabe que o adulto não é assim, né? A gente não se adequa a todas as atividades que nos são propostas, a criança menos ainda. E o pior é que elas são mais claras, assim, ou o melhor, elas são muito mais claras. Elas demonstram imediatamente que elas não querem se inserir naquilo, que elas não estão afim, não estão gostando. E quando você trabalha com esse olhar atento, fica mais fácil de você ou mudar o seu approach, ou você mudar a abordagem daquele assunto, ou para aquela criança específica você mudar minimamente para você abrir o leque e trazer essa criança para dentro da atividade. E eu percebo assim, alguns métodos de ensino são mais abertos a essa mudança, a essa adequação. Outros obrigam ou acham que é necessário que a criança seja inserida do jeito que a coisa está. Quando você tem crianças muito criativas ou muito abertas, que estão com outro olhar, e elas são obrigadas a se enquadrar, a entrar na caixinha, o grande perigo é que você pode estar tolhindo e podando uma característica que seria muito forte na vida adulta dessa criança, ela já começa a ser podada desde a infância. Então, assim, como educadora, eu me esforço ao máximo para ter um olhar que abrace as diferenças, que abrace as demandas. E também existe a questão de disciplina, que você pode olhar para aquilo e entender, é uma questão disciplinar ou é uma questão de característica da criança, para você também conduzir e trazer os seus patinhos andando junto com você numa sala de aula. A gente estava conversando em off e falando da importância também desse olhar mais perceptivo, mais sensível dos pais em relação à escolha das instituições. Assunto importante, assim, a gente vê hoje em dia tanta oferta educacional, né, tantas metodologias, tantas linhas de educação, tantas filosofias de vida, e as famílias às vezes não se atentam, e não é um julgamento, de verdade é um toque, porque eu só fui pensar nisso depois que eu tive filho. Não se adequam a um determinado tipo de filosofia ou uma rede de ensino que é dessa forma, e aí você às vezes foi educado num colégio tradicional, acredita que essa seja a melhor coisa para o seu filho e não atenta que o seu filho talvez não tenha a mesma característica que você. E impõe que seu filho vá para um colégio tradicional e a criança não tem um bom rendimento, não fica feliz, sofre com a escola, o pai sofre junto. E às vezes é uma inadequação de perfil, aquela criança não tem perfil para aquela escola. Só que o inverso acontece muito, a gente às vezes acha que artista não pode estar em colégio tradicional, ela está falando isso porque ela é atriz, não sei o que. Não. Tem muito colégio construtivista ou com visões
Waldorf ou Montessori, que são filosofias fortíssimas e que têm, sim, uma forma de ensino muito específica, que tem uma liberdade muito grande para muitas coisas, e crianças que não se adequam a esse lugar. Não se adequam a trabalhar em grupada, que você tem idades variadas em uma mesma sala de aula, não se adequam com a liberdade da escola. Então, quando você percebe que também tem criança que queria muito que o rio fosse um pouco mais estreito para correr, que a margem fosse um pouquinho mais apertada, é curioso que a gente sempre acha que a criança quer muita liberdade, e muita criança vem muito livre e queria muito ter uma ajuda para ficar um pouquinho mais ajustada. Nossa, então, é tão interessante isso. É isso, você só percebe quando você está olhando para a criança de verdade, não querendo impor. Ai, meu filho vai estudar no colégio maravilhoso porque ele tem que passar no vestibular, fazer uma faculdade maravilhosa. Sim, é importante, o mundo que a gente vive tem essa competição, tem. Mas, às vezes, seu filho vai atingir esses objetivos de uma maneira muito mais plena e muito mais segura para ele como criança, uma pessoa em formação, que a gente está o tempo todo em formação, por um outro viés, por uma outra metodologia. Então, educadores e pais, e famílias precisam estar muito atentos a isso. Assim, que pacotinho foi esse que eu recebi? Qual foi a individualidade que ele me trouxe? O que ele demanda? E aí sim. Até dentro da família, com os irmãos, porque às vezes tem 2, 3 filhos. Aí você bota os dois na mesma escola, um tá ótimo, o outro tá sofrendo. Tá sofrendo por quê? Quando você olha, um tá super adaptado àquela metodologia de ensino, o outro não quer aquilo. Precisa do dever de casa, o outro não suporta, precisa ter mais tempo de aula, o outro quer mais. Então, assim, você tem que estar de olho nas particularidades, inclusive dentro da família. Gente, exercício, porque como mãe vai aprendendo também, o tempo inteiro. Como eles ensinam. O tempo inteiro. E Carol, a gente vê também dentro dos colégios, essas atividades, às vezes, né, a gente falou que não se enquadram e as pessoas insistem. E a gente vê também algumas mudanças que vêm acontecendo hoje em dia em função das mudanças, porque a gente está bem nesse ápice da transformação. Estamos vivenciando isso. O ser humano está percebendo que agora vai para o outro lado do rastro. Então, assim, vamos nos abrir? Vamos abrir a mente? E alguns colégios, algumas instituições também mudaram a forma das comemorações. Tem colégios que fazem uma comemoração mais abrangente, em torno da família, não uma festividade focada só no pai, só na mãe. Como você vê essa nova estratégia de lidar com essas famílias diversas? Essa mudança aconteceu muito pela grande abertura que as famílias diversas têm tido de adoção. Os casais homoafetivos têm tido a chance de criar família, finalmente, constituir. Que bom, né, gente? Que bom. Mas a verdade é que o meu olhar sobre essa mudança é que ela é tardia por um outro aspecto. Quando você faz a festa da família e você, na verdade, inclui todas as famílias ditas tradicionais e as novas formatações familiares, você também está abraçando crianças que foram educadas pelos avós, criadas por tios, criadas só pela mãe ou só pelo pai. Então, a pertinência de você trabalhar uma festa que seja de família e não do indivíduo pai, indivíduo mãe, às vezes ela é muito mais carinhosa e mais acolhedora para a família como um todo e para essa criança que vive num universo que não é o cartesiano que a gente conhece, papai, mãe e filhos. E você dá espaço para essa criança também dialogar muito com os colegas, das crianças que vivem numa família dita tradicional, perceber que o que importa é o amor, é ser acolhido, é ser bem cuidado. É a qualidade da relação. Sim. E mesmo as escolas que mantêm a festa de pais e pai, mãe, festas às vezes religiosas, quando a gente pensa em festa junina, em Natal, a gente está falando de uma religiosidade específica. Então, quando você transforma essa festividade para que ela seja mais acolhedora para as crianças que vivem em universos particulares, que na verdade todas elas vivem em universos particulares, mesmo as que são criadas por pai, mãe, irmãos, você respeita muito mais e você permite que as crianças ensinem umas às outras. Uma criança que não tem pai, mas que pode participar de uma festividade de pai, sendo abraçada pelas outras, para ela às vezes é muito mais importante, ao invés de não se falar naquele assunto, ela perceber que ela é tão amada quanto as outras. Não, e também assim, não
o fato de estar dentro de uma família tradicional, dita como tradicional, nem sempre é sinônimo de qualidade nas relações. Às vezes a criança é abandonada emocionalmente pelo pai, pela mãe biológica, e tá ali dentro daquela festividade. Tendo que pintar a canequinha para uma pessoa que só vê 2 minutos antes de dormir. Não, eu acho que todas essas transformações estão sendo muito benéficas para mostrar que realmente o que importa é a qualidade do sentimento, da relação, como os adultos lidam com aquela criança que eles escolheram ou ter ou acolher. Sim. Muito legal. E as crianças ficam muito mexidas com isso. Assim. Você vê os educadores tendo que se reinventar com essa mudança das festividades. Isso é maravilhoso, porque o educador tem que se reinventar o tempo todo, não tem jeito. E aí eu queria até assim, uma curiosidade, porque eu já sei a resposta, mas eu acho importante falar para as pessoas. A gente fica focando antes. Essa polêmica toda que se cria em torno dessas mudanças, eu acho que os adultos ficam mais incomodados do que as crianças. Porque as crianças lidam super bem. Eu vejo pais e mães polemizando. Mas tirou o Dia das Mães, mas eu não vou ganhar um presente, eu adoraria. Não tem nada a ver que o ano é criado por 2 pais. E aí eu vejo os adultos completamente infantis, da pior forma da coisa, assim, mimados, discutindo coisas assim, é uma vaidade, assim, gente, eu sou mãe, claro que eu adoro que meu filho faça um presentinho pra mãe. É claro que eu não fico orgulhosa, assim, super orgulhosa, fico orgulhosa de ver ele fazer um negocinho pro pai dele, ele é fofo, mas é nosso, e pra ele fazendo aquilo ali, é tão mais, tem um significado tão maior do que eu ganhar a caneca pintada, eu ganhar o lacinho que... Assim, as crianças tiram de letra, os adultos têm que aprender muito com eles, assim. A gente está vivendo, a nossa geração é um resultado de adultos que foram bem mimados, né? Então a gente tem que se reprogramar. E para criar filhos bons, assim, inclusive, porque um adulto que foi mimadaço, que teve tudo, e achar que tem que proporcionar de tudo pro filho de qualquer jeito, sem um olhar crítico, sem se perceber como mimado. Nossa, haja trabalho interno. A gente está nisso. Viemos no mundo para isso. E a gente que é da arte, a gente que conversa com o universo, porque a gente é totalmente, né, conexão direta. Diálogo direto. Direto. A gente sabe a importância na vida adulta das relações interpessoais e desse centramento que vem da espiritualidade, que vem dessa questão energética. Essa consciência está crescendo quando a gente pensa nos gestores dessas instituições? Como você vê? Sim e não. Na verdade, a gente tem falado muito da questão espiritual, de olhar o ser humano de uma forma mais holística, de olhar a criança de uma forma mais completa e aí parar, né, de separar como se isso aqui fosse uma coisa, isso aqui outra, e alma nem se fala, né? Espiritualidade para quê? Eu vejo várias instituições, sim, mais preocupadas com esse assunto. Eu vejo como alguns lugares têm inserido e se preocupado em pensar em meditação, em yoga, em usar a musicalização também com um viés um pouco mais espiritualizado. Mostrar para as crianças, trabalhar com cromoterapia, ou seja, tem sim gente pensando nisso, mas ainda é engatinhante. A gente vê também assim, uma mudança de política que retorna, que desobriga algumas matérias, filosofia, sociologia, música, educação física, e que volta a implementar a educação religiosa, que poderia super ser bem utilizada dentro da escola. Mas não de uma forma cartesiana. Não, e você usa para catequizar e impor uma religião, e aí a gente está falando de religiosidade, não de espiritualidade. É um desperdício de espaço que você podia dar. Inclusive para se mostrar num país como o nosso, como a espiritualidade tem 1000 formas de se trabalhar, 1000 religiões diferentes, de várias raízes diferentes, como nós somos, tão mistos assim. A chance que uma criança teria, às vezes, de se aprofundar e de conhecer outras religiões, conhecer outras formas de poderia ser apresentada, né, de uma forma real. A gente sabe que existe isso, existe aquilo, existe... seria tão bom, assim, eu espero que caminhe para isso. A verdade é que eu não desanimo. Eu espero que os professores saibam usar esse espaço e se preparem para usar esse espaço para transformar. Eu acho que até mais do que a importância da religião em si, mas da espiritualidade no sentido da criança aprender a lidar com ela.
se centrar, se equilibrar, porque quando a gente tem uma boa relação com a gente, quando a gente aprende a se amar, se respeitar, naturalmente a gente vai respeitar e amar o outro. A nossa tolerância e tolerância bonita, de tolerar, o suporte, suportar. O outro fica mais fácil quando eu me equilibro. E as crianças, elas na verdade, elas vêm muito abertas, assim. Eu olho para o meu filho e vejo quanta luz, quanta sabedoria. Quando você está numa sala de aula com criança pequena, chega a ofuscar a vista de tanto que eles nos proporcionam. E como a gente às vezes vira um guarda-sol em cima da luz deles, assim, a gente às vezes vai parando umas arestas de uma forma errada, assim. Como não podar e sim apenas guiar para que eles estejam preparados para esse mundo aqui. Eles já vêm muito prontos, assim, ingênuos, abertos, mas muito preparados para o país também. Nossa, a gente aprende muito, trocando. Nossa. Carol, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco. Gente, Carol é uma grande atriz, canta lindamente, eu sou fã. Já fez trabalhos incríveis. Muitos de vocês já devem ter visto essa pessoa em cena. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua experiência artística, se você leva esse lado da educadora, esse lado dessa mulher centrada para a cena, e falasse um pouco sobre essa experiência. Tem um palco. O palco é o lugar onde eu coloco tudo que eu aprendo ali, onde eu ofereço. Eu acho que estar em cena é um aprendizado assim, mútuo. Eu troco muito com a plateia, eu troco muito com quem está em cena comigo. É um espaço de uma generosidade imensa, tanto de quem está comigo quanto de oferta minha também. Eu acho que desde muito pequena, sabia que eu queria ser atriz, coitada da minha mãe. A minha mãe, não teve muita chance de tentar jogar para outro lado, nem tentou. Então, assim, desde muito pequena eu sabia que eu queria comunicar, que eu queria falar, gosto muito de falar. E comecei a perceber na minha carreira como é importante ouvir. E como, assim, às vezes é melhor serenar e é melhor calar. Estar em cena é esse exercício também, de troca. E eu levo muito da professora para o palco e do palco para a sala de aula, assim. Acho que todos os professores são muito artistas, assim. Você tem que ser muito ator, você tem que estar muito aberto a essa troca. A dinâmica de sala de aula é muito próxima com a dinâmica do palco, então é um preparo que é muito próximo, eu diria. E sim, eu levo muito do que eu aprendi, muitos mestres desde antes da faculdade, inclusive na faculdade, mestres colegas, mestres diretores. Estar em cena é um ato político, eu acredito muito nisso também. Desde a adolescência eu comecei a sacar que eu queria falar de coisas que fossem provocadoras. E acho que na minha trajetória eu tenho conseguido manter isso, assim. É um lugar de entretenimento, é um lugar de relaxamento, mas estar em cena é um ato político. Você está dizendo, você está comunicando, você tem responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo. Sempre. E normalmente traz muita reflexão, inclusive quando você está fazendo comédia, porque sim. Exatamente isso. O riso é uma provocação. Está levando questões para serem pensadas. Sim. Minha querida, deixa aí uma mensagem linda. O que você acha, o que você sugeriria para melhorar o ensino, não só em termos artísticos, mas em termos gerais, na educação infantil? Eu voltaria à nossa primeira etapa da conversa hoje, o primeiro ponto, você falando sobre a individualidade de cada criança. Quando você percebe que uma criança não está inserida numa atividade que você está propondo, somos todos indivíduos muito peculiares e o olhar, quando a gente tem um olhar carinhoso, quando a gente é atento a cada particularidade, individualidade de uma criança, a gente tem a chance de mergulhar num universo que é único, que é daquela ali, e inclusive ela pode nos oferecer um material de trabalho vastíssimo para as outras crianças que estão ao redor dela. Então, assim, eu adoraria que o sistema educacional fosse mais cuidadoso com as individualidades e particularidades, que a gente pasteurizasse menos as crianças, preparasse menos os nossos pequenos como gado sendo tocado, feito boiada, e abrisse os braços para cada presente que cada um deles traz quando nasce, para nos oferecer. Eu acho que a riqueza que isso pode proporcionar é muito maior do que a gente só fumar robozinhos para passar no biscoito. Ai, lindo, né, gente? Coisa mais linda, ser humano lindo.
E aqui tem aquele momento plaquinha que eu peço pro convidado escrever uma palavra para ecoar na cabeça das pessoas, ou uma palavra que tem a ver com o nosso papo. Eu acho que essa palavrinha aqui resume muito bem. Linda! Eu acho que ela resume muito, muito, muito bem a nossa conversa de hoje. E a plaquinha foi escolhida por isso. Eu acho que essa palavra engloba tudo que a gente conversou. Quando a gente ama a nossa essência e ama o outro sem julgamento, tudo mais que a gente conversou acontece. A tolerância tá aí, a sabedoria vem, a gente lida com as nossas questões e limitações com muito mais carinho, porque quando a gente está se amando, é mais fácil da gente se ouvir, se entender, e quando a gente está aberto ao amor do outro e a amar o outro, a gente também cuida do outro com muito mais carinho. A gente não está precisando de amor sem preguiça, sem dar fraqueza a essa palavra que é tão forte. Ela é muito plena e ela pode nos proporcionar uma abertura para todo o mais. Ai, minha querida, muito obrigada. Nossa, um presente ter você aqui no Multiplicar. Precisamos de mais canal futuro nesse mundo, porque a gente precisa multiplicar realmente esse amor que tem dentro de cada um de nós. Toda essa conscientização que é tão bem-vinda para a gente tentar humanizar mais essa vida aqui. Acho que é a responsabilidade de cada um de nós mesmo, assim, estar mais aberto e ter um olhar mais carinhoso, inclusive para acolher quem não está ainda tão aberto. Acho que o mais difícil não é a gente se centrar e se organizar. Acho que o mais difícil é a gente, quando está bem com a gente, também ter um olhar para quem está precisando. Isso acho que é o maior exercício, acolher. Obrigada, minha querida. Gente, aquele recadinho de sempre. Inscrevam-se no canal, curtam, passem adiante essa ideia genial que acontece durante esses papos incríveis com esses convidados que eu escolho com muito critério, com muito amor no coração, porque a intenção é sempre levar coisas boas para vocês, pra gente pensar, porque é pra todos nós, não é só pra vocês, é pra gente também que tá aqui. É troca. De multiplicar, o passe livre para as coisas boas. Um beijo e até semana que vem. Tchau. Lugar lindo, né, gente? Venham. Bendito Brownie.